Que noite maravilhosa, eu sinto a presença do Senhor aqui entre nós, eu sinto a presença do Espírito Santo entre nós, porque Deus quer algo para nós essa noite, amém? Deus quer falar ao nosso coração, e quando Deus fala ao nosso coração é para nos alertar a respeito de situações que estão acontecendo nesse mundo, coisas que nunca aconteceram e já estão acontecendo, e tudo isso é bíblico, tudo isso está na palavra do Senhor. Nós temos que aprender a estudar, a meditar na palavra, para poder ouvir a voz do Senhor, para que nós possamos viver nesse mundo tão atribulado, cheio de aflições, mas com certeza da salvação, amém? Nós temos que buscar a santidade, nós temos que buscar a presença de Deus na nossa vida, e no avivamento ter a certeza de que nós vamos conseguir vencer essa batalha, amém? Porque Jesus já venceu. Perigo extremo. Hoje, se você fizer uma análise da sua vida, das coisas que estão acontecendo, pode ter certeza que você pode dizer: estou em perigo extremo. Alguém pode não concordar. Eu não estou em perigo, como não? Perigo extremo é algo que acontece na nossa vida sem a gente saber, que a qualquer momento pode ser assaltado. Podemos sofrer um acidente, pode acontecer alguma coisa de mal, porque a gente não sabe o que pode acontecer daqui a pouco. Um homem vinha por uma estrada, de repente ele veio um avião descendo na estrada. Ele teve que brecar o avião passou, rodopiou, um pouso forçado. Quem pode imaginar que de repente está numa estrada e um avião descer na estrada? A pessoa está na sua casa, de repente cai um avião na casa da pessoa. Já aconteceu várias coisas assim. Na Bíblia Sagrada nós temos vários personagens da Bíblia que servem para nós como exemplo de pessoas que viveram toda a sua vida em perigo extremo. Vocês vão concordar comigo. Depois nós vamos falar sobre algo que acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, quem viveu em perigo extremo? José, ridicularizado pelos seus irmãos, preconceito contra ele, inveja. Esse menino José, filho de Jacó, ele passou perigo extremo toda a sua vida, desde a infância até chegar ao ponto que chegou. Foi jogado num poço, foi vendido como escravo, foi caluniado, difamado pela mulher de Potifar, ficou no presídio, no calabouço, mas Deus estava com ele. Mas ele sofreu chicoteado, muitas vezes, teve sempre em sua vida perigo extremo, até que um dia Deus disse: basta de sofrimento, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tem um propósito na sua vida. Você pode estar passando problemas sérios, mas Deus tem um propósito na sua vida, porque a palavra dele é real e vive, cara. Ele diz que tem um plano para nós, de prosperidade, de esperança. Quando Deus fala, nós temos a certeza de que ele diz que tem um plano para as nossas vidas, de prosperidade, de saúde, de esperança. Eu não vou acreditar na palavra do Senhor? Sim ou não? Vamos acreditar sim. José passou por tudo e depois foi governador do Egito, vocês conhecem a história. Vamos falar de Davi. Olha só a saga de Davi. Adúltero, homicida, perdeu 2 filhos assassinados, teve uma filha estuprada, muitas batalhas, e a batalha naquela época de Davi era corpo a corpo, mas Deus preservou aquele Davi. Ele lutou com muitas gente, muitas batalhas, e venceu todas. Mas Deus estava com ele, segundo a Bíblia, o homem segundo o coração de Deus. Pagou um preço alto por tudo de errado que ele fez, que serve para nós como exemplo, mas viveu em perigo extremo, sendo perseguido por Saul, quase morreu, teve que viver na caverna, teve que se abrigar com os filisteus, seus inimigos, mas Deus estava com ele. Por quê? Deus tinha um plano na vida de Davi, se tornou rei, foi perseguido também, foi traído pelo próprio filho, mas morreu de velho, porque Deus estava com ele. Perigo extremo viveu Davi.
Perigo extremo viveu muitos da Bíblia. Jeremias, Isaías. No Novo Testamento, os apóstolos, todos eles morreram de forma trágica, com exceção de João. Você está vivendo em perigo extremo? Qual é a sua situação hoje? Nós podemos identificar várias situações que nós vivemos hoje. Por exemplo, o que fazer quando não existem mais saídas? O que fazer quando você estiver numa situação de beco sem saída? O que fazer quando você olha e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Tenho dívidas a pagar, minha saúde está debilitada, minha situação financeira não está boa, meu comércio não vende, eu não consigo produzir, eu não consigo crescer, eu não consigo fazer absolutamente nada. Qual é a minha situação? A minha vida está indo embora aos poucos, estou cada dia mais envelhecendo. Agora eu tenho medo do mosquito, eu tenho medo do câncer, eu tenho medo da diabetes, eu tenho medo de tantas coisas que acontecem nesse mundo. Eu fico num beco sem saída, estou em perigo extremo na minha vida. O que fazer quando não existe mais saída? Nós temos que recorrer a Deus. Amém, irmãos? Como enfrentar um problema de solução humanamente impossível? Você olha para as suas necessidades, você observa as aflições da vida, as tribulações, e você diz, humanamente impossível resolver. E você diz, só o milagre de Deus. Amém? Quando a coisa não está certa, e você acha que é humanamente impossível, Jesus diz, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Presta atenção, amados, o que Jesus está dizendo para nós nessa noite. Tudo é possível aquele que crê. Se eu creio em Jesus Cristo, que Ele é a solução para os nossos problemas, nada será impossível para Ele. E vai ser possível para nós. Amém? Será que nós temos que pensar em outra solução também? Você conseguiria controlar suas emoções ou entraria em pânico? Será que você consegue controlar suas emoções ou entraria em pânico? São perguntas que nós temos que fazer para nós quando a situação está adversa, o negócio está feio. Será que eu entro em pânico? Ou controlo as minhas emoções? Será que você consegue controlar quando você está com aquela boca amarga? Quando a língua prega no céu da boca? Você sente muita sede. Você bebe água, mas não adianta beber água. A boca está amarga, os seus lábios secam, até racha, parece que está faltando alguma coisa. E você sente no peito, um aperto no peito. Parece que vai faltar o ar. Você busca o ar, você não consegue. À noite você vira para cá, vira para lá, você briga com o travesseiro. Nenhuma posição te conforta, nenhuma posição te deixa tranquilo. A sua cabeça não para assim. Só problema, 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 problema. Tem muita gente nessa situação. Pediria ajuda a alguém? Ou agiria indiferente nessa situação? Pediria ajuda a alguém? Ou deixa como está para ver como é que fica? Ou você tem que tomar uma atitude? Nós temos que estar preparados para as adversidades e as aflições da vida. E essa preparação só existe uma forma. É a palavra de Deus. Só existe uma solução, é Jesus Cristo nosso Senhor. Só existe um escape, é buscar a Deus. E Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. Nos versículos do Salmo 50 diz, invoca-me na angústia e eu te livrarei, e eu serei glorificado. Amém, irmãos? É Deus que fala, invoca-me na angústia e eu te livrarei. No momento de aflição, você recorre a Deus para ter sucesso e sair da situação terrível que você vive. O que é adversidade, amados? Adversidade é algo
terrível. É uma situação com certeza adversa, mas é contrariedade, infortúnio, desgraça e infelicidade. Tudo isso é adversidade. Muito bem, você pode caracterizar na sua vida alguma situação de contrariedade, você vive contrariado, que alguma coisa pode perturbar a sua vida. Ou, de repente, você está bem, uma pessoa fala uma coisa, ou uma ação, ou uma coisa, de repente você fica contrariado com isso. Vocês imaginem, você está bem, tranquilo, não está acontecendo nada, de repente uma pessoa chega, ou um chefe, ou uma pessoa, fala assim, preciso falar com você depois. Já te dá um choque, né? Ué, o que você quer falar comigo? Não, depois eu falo com você. Não, fala agora. Não, depois, não tem pressa não. Se ele vai falar no outro dia, você passa a noite inteira pensando o que aquele homem quer falar comigo. O que aquela mulher quer falar comigo. De repente a mulher chega e fala, não vai embora não, que eu ainda quero falar com você. Ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Quando a esposa fala, olha, eu preciso falar com você. São situações que às vezes contraria o seu bem-estar. As suas emoções precisam ser controladas. As suas emoções precisam ser alicerçadas no Senhor. O povo egípcio, os hebreus estavam lá no Egito, 400 anos de escravidão depois que morreu José. José levou a família dele para lá, 70 pessoas com Jacó, os irmãos, etc. Depois se transformaram em milhões de pessoas durante os 400 anos que ficaram. Foram escravizados pelo faraó durante muito tempo. Durante um período eles ficaram acomodados na situação, mas num período eles começaram a clamar a Deus libertação. Eles eram chicoteados, eles trabalhavam noite e dia numa situação de miséria. Até que Moisés foi levantado por Deus, vocês conhecem a história, livrou o povo de lá depois das 10 pragas do Egito. Quando foram para o deserto, quando foram todos para o deserto, aqueles quase 3 milhões de pessoas lideradas por Moisés, porque depois da 10ª praga o faraó liberou, mas chegou um período de alguns dias de caminhada no deserto, o faraó se arrependeu de ter libertado os egípcios, os hebreus. E aconteceu um fato muito interessante nessa passagem. Você abre sua Bíblia aí, em Êxodo no capítulo 14, e o versículo 6, olha o que diz. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíam em perseguição aos israelitas e os alcançaram, quando estavam acampados à beira do mar, perto de Pi-Hahirote, defronte Baal-Zeon. Amados, situação adversa. Descobriram que estavam numa situação de risco. Porque a situação estava tão complicada, porque quando eles perceberam que o exército do faraó estava chegando, começaram a ficar com medo, apavorados. Mas Deus é tão misericordioso e pode ter certeza que Deus agiu de uma forma sobre-humana, sobrenatural. Versículo 10 diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Esses meninos foram dominados pelo medo. Preste atenção, amados. O que é falta de fé? Escravos no Egito, apanhando lá noite e dia, sendo subjugados no chicote. Deus manda 10 pragas e eles viram as 10 pragas sobre o Egito. Viram tudo acontecer.
passaram para o deserto para ir buscar uma terra que emana leite e mel. Eles viram os milagres, eles viram a força. Deus colocou uma nuvem para abrigá-los e guiá-los durante o dia, e uma coluna de fogo para guiá-los durante a noite. Imaginem vocês verem uma coluna de fogo caindo do céu. Eles vendo a presença do Senhor ali, ficaram com medo. Ficaram completamente dominados pelo medo. Ficaram apavorados. Com certeza com a língua presa no céu da boca, com a boca amarga, com aquele fel acontecendo, com a dor no peito, tremendo de medo, apavorados, porque viram o exército do faraó. Mas, o versículo 12, já tínhamos dito, presta atenção o que está escrito aqui. Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, estavam falando para Moisés, deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Meu Deus do céu, que é isso? Que cambada é essa? Que povo é esse? Moisés, já falamos, era melhor ficar escravo no Egito. Gente, eles fizeram algo terrível aos olhos de Deus. Muitas pessoas hoje que estão vendo o milagre de Deus acontecendo, ficam realmente nessa murmuração. Pensaram em recuar e passaram a murmurar. Amados, no perigo, temos que tomar as seguintes atitudes. Presta atenção que esse é um recado de Deus para você nesta noite. Primeiro, enfrentar o pânico. Nós não podemos ficar apavorados, entrar em pânico, ficar com medo. Não, nós temos que enfrentar. Se eu tenho Deus que me criou, eu tenho a palavra, Jesus morreu na cruz, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas não tenham medo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Se eu creio em Jesus Cristo e aceito Ele como meu resgatador, eu não vou ter medo. Eu vou enfrentar o pânico. Eu sei que Deus vai nos dar o escape. Eu sei que Deus vai nos tirar da situação que estamos. Amém, igreja? Presta atenção na sequência. Olha só o que esse povo fez. Nós temos que nunca desistir de clamar. Porque no versículo 16, aliás, no versículo 10, eles disseram, e aterrorizá-los clamaram ao Senhor. Alguns clamaram a Deus. Não podemos desistir de clamar. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Jesus Cristo, lá em Lucas 18, tem a passagem do juiz iníquo, diz que nós temos que perseverar em oração, nós temos que buscar a Deus aquilo que nós queremos. Mateus 7, de 7 a 12, está lá Jesus dizendo que o Pai, Ele nos dará aquilo que nós necessitamos. Você não pode deixar de crer na palavra do Senhor quando Ele diz, porque senão você vai ser como eles, os israelitas, que acabaram perdendo a vida por murmurar demais. Às vezes nós murmuramos por pouca coisa. Nós não devemos murmurar por grande coisa, nem por pouca coisa, não devemos murmurar nunca. Vocês já viram homem resmungar? Quem já viu homem resmungar? Já. Principalmente de uma certa idade, né? Cadê o chinelo? Cadê? Quem pôs essa roupa aqui? Brincadeira, gente. E às vezes não é somente homem idoso que resmunga, jovem também resmunga. Alguém aqui acorda mal-humorado? Quem acorda mal-humorado aqui? Olha lá. Pessoa levanta em pé de guerra. Eu tenho minha netinha, ela tem 11 anos. Nós estamos na mesa para tomar café, ela acorda. Ela chega assim, ó. Bom dia, Juliana. Bom dia, avó. Bom dia, avó. O que aconteceu? Por que a pessoa acorda mal-humorada? Talvez porque dormiu mal à noite. Ou porque não quer acordar.
Então tem certas situações na nossa vida que nós somos murmuradores por natureza. Eu vou murmurar, o que eu vou fazer hoje que eu quero murmurar? O que eu preciso encontrar um motivo para murmurar hoje? Acho que eu vou murmurar que a cozinheira não fez uma comida boa, vou murmurar. Olha, de novo, abobrinha, não gosto de abobrinha. Chuchu de novo, não gosto de chuchu. Quiabo tem muita baba. Sempre encontra motivo para reclamar. E às vezes é o marido, às vezes até a própria esposa que faz as coisas com muito amor, com muito carinho. O marido falou, só isso hoje? Só isso hoje? De novo? Amados, então nós temos que aprender a conviver com as coisas de Deus. Jesus, aliás, o apóstolo Paulo, numa nas suas cartas, disse, em tudo dai graças. Presta atenção. Em tudo dai graças. Nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem dado. Pelo dia, pela noite, pela chuva, pelo calor, pelo frio, pela roupa, pelo trabalho, pelo nosso salário, pela água que nós bebemos, pela refeição que Ele nos dá, até pelas adversidades que de repente acontecem. Damos graças a Deus porque eu vou vencer essa adversidade, eu vou vencer esse conflito, eu vou vencer esse pânico, eu vou sair da situação ridícula que eu estou, porque eu sei que eu tenho um Deus. Jó, quando estava naquela situação terrível, o pessoal largando brasa nele, eu falei, eu sei que meu Redentor vive, e mesmo que eu morra, eu tenho a certeza que verei a Deus. Amém, irmãos? Então nós temos que pensar realmente naquilo que nós precisamos ter, para receber de Deus aquilo que nós precisamos receber dele. Nós temos que controlar o medo. Nós temos que controlar o medo. No 14, 13, olha o que diz a palavra. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Precisou Moisés abrir a boca e falar para aqueles milhões de pessoas lá, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Amados, que coisa linda, não tenham medo, calma, vocês vão ver o que Deus vai fazer por vocês hoje. Vocês jamais verão esses egípcios, acalmem-se. Está passando dificuldade, aflição, dívida, saúde, problemas? Acalme-se. Preste atenção o que Deus vai fazer por vocês essa noite, amém, irmãos? Glória a Deus, preste atenção. Temos que ficar quietos. Nós temos que confiar no Senhor. 14:14. Olha só. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. A luta é de Deus. Se você tiver um coração sincero, você colocando os seus problemas para Deus, Senhor, lute por mim. É humanamente impossível resolver essa questão. Só o Senhor. E você com o coração contrito, com o coração voltado para Ele, com certeza Ele vai operar. Esperando Ele, quem impedirá? Ninguém. Amém? E seguir em frente. O versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Marchem, vamos para frente, vamos enfrentar a situação, vamos mudar essa história. Seguir em frente. Usar a autoridade espiritual é algo muito importante, está no versículo 16, olha só, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Amém, irmãos? Usar a autoridade espiritual. Como que você, nos dias de hoje, pode usar a autoridade espiritual? Naquela época, naquele período, tinha que fender o mar para o mar se abrir, e aquela milagre de Deus, e o pessoal passou. Depois os egípcios foram engolidos. Usar a autoridade espiritual. Quem te deu essa autoridade espiritual? Jesus. Jesus te dá a autoridade espiritual para você vencer todas as barreiras que possam acontecer ou aparecer. Jesus te dá autoridade para você repreender o maligno na sua vida. Diabo, fora da minha vida, fora dos meus negócios, fora das minhas finanças, fora do meu corpo, corra, vá embora,
em o nome de Jesus, você tem essa autoridade para repreender o maligno e o diabo fugirá de vós. Diz a palavra lá em Tiago: chegai-vos a Deus, ele chegará a vós, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É só exercer a autoridade espiritual que Deus te deu, para que você possa viver na dependência do Senhor. Porque Deus sempre nos livra da adversidade. Por quê? Sabe por que Ele nos livra? Está na palavra. Primeiro, para que sejamos vitoriosos. Amém? Para que sejamos vitoriosos, Ele nos livra. Para que o inimigo saiba que o Senhor é o único Deus. Amém, irmãos? E para que Ele seja glorificado. Então, quando você chega em oração ao nosso Senhor, quando você coloca a sua vida diante dEle, quando você coloca as suas necessidades sobre Ele, porque Jesus diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amados, vinde a mim. Está sobrecarregado? Eu vou aliviar. Colocar sobre Jesus todas as suas necessidades, com fé, crendo realmente que a coisa vai acontecer. Tem um fato que aconteceu muito importante nesse período, no versículo 19. Versículo 19 diz assim: a seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles, se pôs atrás. O que está dizendo aqui? Que um anjo, é isso? Um anjo? Sim ou não? Um anjo. Um anjo. O Salmo diz assim, que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme a Deus e o livra. Então os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando de todas as situações. Basta você exercer a autoridade e você dar voz de comando, e você buscar em nome de Jesus. Essa é a situação que nós vivemos hoje. Perigo extremo? Sim. Passando por dificuldades? Pode ser. Adversidade de tudo quanto é jeito? Pode ser. Ataque inimigo, dardos inflamados do inferno? Pode ser. Agora, se você tem a consciência de que ao seu redor os anjos do Senhor estão acampados, os anjos estão o quê? Os anjos estão o quê? Muito bem. Lá em Pedro, diz que o diabo é um leão. Não é um leão, ele é como um leão que ruge ao nosso derredor. Ele fica andando ao nosso derredor. Ele fica lá querendo nos pegar. O diabo, como um leão. Não é o leão não, é como o leão. Mas interessante, que o diabo ele fica em derredor, mas os anjos estão o quê? Acampados. Amém, irmãos? Acampados. Vem, capeta, vem que você vai ver o que você vai ter. Não vai. Sabe por quê? O teu coração está voltado para Deus. A tua vida está alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. Amém? E Ele vai te colocar lá em cima. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Ele te ama. Jesus ama você. Jesus ama todas as pessoas e quer que todas sejam salvas. Amém, irmãos? E quando nós entregamos o nosso coração para Ele, quando nós damos a Ele aquilo que nós precisamos receber, que é o amor dEle, nós temos que dar o nosso amor primeiro para Ele. E é dessa forma que funciona. Amém, irmãos? Vamos orar? Fique em pé. Coloque a mão no teu coração. Deus sabe o que você sente. Deus sabe o que você precisa. Mas você pode dizer a Ele aquilo que você precisa, aquilo que você está sentindo nesse momento. Se você aderiu à palavra, não pode ter medo, nem ficar apavorado, se você está em perigo extremo. O perigo extremo, ele cessa quando você crê que é Deus que vai lutar por você. Quando você sente aquela paz no coração, dizendo, sim, Senhor, eu creio que tudo vai acontecer da forma que lhe agrade. E você tem que pedir para Ele te ajudar a vencer os obstáculos da vida. Porque é o próprio Jesus Cristo que diz assim, sem mim nada podeis fazer. Paizinho querido, nós estamos aqui, nós ouvimos a Tua palavra.
Com certeza, todas as pessoas vivem em perigo extremo. Mas nós sabemos que com o Senhor, como nosso general, vai à frente dessa batalha, limpando, restaurando, concedendo aquilo que nós precisamos receber de Ti. Mas queremos, Pai, nesta noite, declarar nosso amor a Ti. Nós queremos nessa noite reconhecer o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. E diz a Tua palavra que o Senhor levou as nossas dores, as nossas enfermidades, se fez maldição no nosso lugar, foi moído por nossas transgressões. Ó Pai, nós queremos aqui com o coração contrito pedir perdão por tantas coisas que fazemos que desagradam ao Senhor. Não leve em consideração nossas fraquezas, papai, nos fortaleça espiritualmente, ensina-nos a orar, a depender de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as coisas terríveis que têm acontecido nesse mundo. Que os anjos do Senhor realmente estejam acampados ao nosso redor, livrando-nos das coisas malignas. Fortaleça-nos, Senhor, a nossa mente, nosso coração, para que possamos cada vez mais cumprir com os Teus mandamentos. Ó Pai, nós queremos cumprir os Teus mandamentos. Nós queremos buscar a santidade, nós queremos viver em santidade, nós queremos estar de acordo com a Tua palavra até a Sua volta. Aviva o nosso coração, que o Espírito Santo do Senhor esteja nos conduzindo, nos esteja orientando, Espírito Santo. Nós chamamos a Tua presença na nossa vida, Espírito Santo. Orienta-nos, pode até nos disciplinar, nos acenda aquela luz de atenção, quando fomos para o caminho aos errados. Nós queremos viver na Tua dependência, Pai, nós queremos que o Senhor nos ajude a vencer as coisas dessa vida. Proteja-nos, Senhor, de tantos ataques inimigos. Proteja-nos de pessoas incultas, pessoas maldosas, pessoas raivosas, pessoas que trazem ódio no coração, pessoas que gostam de caluniar, falar mal. Ó Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que nós devemos orar por aquelas pessoas que nos perseguem. Mas nós colocamos essas pessoas nas Tuas mãos, que elas recebam segundo as Suas obras. Ó Deus, tem em nós piedade, compaixão, porque nós queremos adorar o Senhor nessa noite. Leva-nos, Senhor, em segurança para nossas casas, que nós possamos ter uma semana maravilhosa. Limpa os caminhos, Pai, que nós possamos pisar naquele caminho que é o Senhor, que é a verdadeira vida. Que nós possamos receber de Ti bênçãos, bênçãos e bênçãos. E nós agradecemos, Pai, e tomamos posse dessa bênção. Nós oramos por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém e amém, Jesus. Amém, igreja?